bendecidos por toda la nación. Uma cordial saudação a todos os nossos espíritos justos feitos perfeitos. Que gozo saudar-lhes neste tempo, onde já estamos entrando na reta final da nossa missão aqui na Terra. Agora que vocês estão sendo enviados a reunir todos os seus irmãos espalhados e aos jafeitas, no tema de hoje, blasfêmia contra o Espírito Santo, vou demonstrar o que significa fazer um ato deste tipo e a qual o Espírito Santo está se referindo. Como sempre lhes disse, vocês são um filho da promessa, e sem vocês o Espírito Santo não tem significado nem importância para o mundo. Vocês são esses anjos que foram feitos espíritos, e também estes ministros feitos chamas de fogo, como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Certamente dos anjos diz, o que faz a seus anjos espíritos e a seus ministros chama de fogo. Sem vocês, os que são herdeiros da salvação não têm esperança nem justificação. Por isso nos diz em Hebreus 1,14 e Hebreus 2, do 1 ao 4, não são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Portanto, é necessário que com mais diligência atendamos às coisas que ouvimos, para que não deslizemos. A palavra deslizemos significa um desvio ou perder o rumo. Em outras palavras, se não escuta bem os detalhes, pode entrar em um estado de deslize, e isso é um erro que traz graves consequências. Você não quer ser sem liz? A ideia é sempre ser feliz. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como nós escaparemos se descuidarmos de uma salvação tão grande, a qual, tendo sido primeiramente anunciada pelo Senhor, Cristo Lisbeth, nos foi confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, com sinais e prodígios e diversos milagres, e repartições do Espírito Santo segundo sua vontade. Nestes versículos confirmamos uma vez mais que Deus reparte seu Espírito Santo segundo sua vontade. Mas não é antes de nascer do ventre de uma mãe biológica, como pensa todo mundo fora do nosso reino. É depois de ter chego a uma idade, onde pode entender e crer na salvação anunciada pelo próprio Senhor. Ao ouvir e crer nela, recebeu o Espírito Santo, e assim confirma e testifica juntamente com Deus, através de vivências nestes tempos de cumprimento. Também podemos ver nestes versículos a importância de escutar bem os detalhes para que todos os que escutem, a vocês, meus anjos mensageiros, não percam uma grande salvação que o Senhor os está dando. No caso das virgens nécias, se não escutam atentamente as palavras de salvação por parte de vocês, estarão perdendo de novo o oportuno socorro. Mas desta vez, não por minha parte, senão por meio de meus santos mensageiros das boas novas. Vocês são esses anjos feitos espíritos, enviados a favor dos que serão herdeiros da salvação. E é importante que vocês não percam nenhum detalhe, para que quando forem aos jafeitas e seus irmãos desviados, estejam seguros e esclarecidos no que vão dizer. Vocês são aqueles que agora estão assentados em tronos e receberam autoridade para julgar. Agora podemos entender o que Cristo disse em João, capítulo 20, versículos 21 ao 23. Uma vez mais lhes disse, a paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu envio a vocês. Então soprou sobre eles e lhes disse, recebam ao Espírito Santo. Se vocês perdoam os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Se vocês não os perdoam, esses pecados não são perdoados. Claro, porque vocês, sendo esses espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação, têm o poder de perdoar os pecados das virgens insensatas e do resto do mundo. Por isso eu sempre insisti para que escutem bem os detalhes e conheçam bem ao seu Deus, Melquisedeque Lisbeth. Vim formando-os a nossa imagem e semelhança, como nossas primícias, que são sagradas para nós.
o primogênito, no espírito, tem um papel muito importante em nosso reino, já que o irmão mais velho não pôde cumprir. Vocês foram formados para ser enviados para salvar a seus irmãos com o amor que entregamos a vocês. É em vocês o Filho da promessa, em quem confiamos totalmente, porque sabemos que se escutaram bem as minhas palavras e estão escritas em seus corações, então seu juízo é verdadeiro e justo, e se compadecerão de seus irmãos igual aos seus pais. Hoje em vocês se cumpre a parábola dos lavradores malvados. Vamos ler em Mateus, capítulo 21, dos versículos 33 ao 44. Escutem outra parábola. Havia um proprietário, pai de família, que plantou um vinhedo, uma vinha, o cercou, cavou um valado e construiu uma torre de vigilância. Logo arrendou o vinhedo a uns lavradores e se foi de viagem. Quando se aproximou o tempo da colheita, mandou seus servos aos lavradores para receberem o que o correspondia. Os lavradores agarraram a esses servos, golpearam a um, mataram o outro e apedrejaram a um terceiro. Depois lhes mandou outros servos, em maior número que a primeira vez, e também os maltrataram. Por último, lhes mandou seu próprio filho, pensando: a meu filho sim respeitarão. Mas quando os lavradores viram ao filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, matemo-lo para ficarmos com sua herança. Então o pegaram, o jogaram para fora do vinhedo e o mataram. Agora bem, quando volte o dono, o que fará com esses lavradores? Fará com que esses malvados tenham um fim miserável, responderam. E arrendará o vinhedo a outros lavradores que deem a ele o que o corresponde quando chegar o tempo da colheita. Lhes disse Jesus: nunca leram as Escrituras? A pedra que desprezaram os construtores chegou a ser a pedra angular. Isso é obra do Senhor e nos deixa maravilhados. Assim mesmo estamos maravilhados em ver como a obra do Senhor se cumpre diante de nós. Quando essa pedra angular se manifestou, para ajudá-los e não para condená-los, e ainda assim a pedra mais importante do projeto, ou da edificação, veio a ser a destruição dos filhos desobedientes e malvados. Por isso lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que produza os frutos do reino. O que cair sobre essa pedra ficará despedaçado, e se ela cai sobre alguém, o tornará pó. Hoje, diante de vocês, se cumpre essa parábola, e esta é sua revelação. Lembrem-se que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu sempre lhes digo as coisas antes que aconteçam, para que quando aconteçam, vocês creiam, e para que quando chegue a hora, se lembrem de que já lhes tinha dito. Desde o princípio foi assim. Tudo o que eu lhes disse se cumpriu. Então, essa parábola reflete os 3 anos desta nova dispensação onde estamos vivendo, no coração da terra. Já vamos para 2 anos onde os lavradores, ou seja, as virgens insensatas, mataram aos servos, que no sentido figurado representam o irmão mais novo que veio servir. E neste último ano enviamos ao nosso filho primogênito para ajudá-los pela última vez. Os lavradores já faltaram com respeito ao nosso filho primogênito, e isso tem repercussões nefastas. Como lemos nestes versículos, vocês foram batizados com o Espírito Santo e fogo, tendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo crido nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa. São Espíritos Santos, e sem mancha diante do Senhor. Todo aquele que Deus toma por filho é disciplinado. O filho mais novo foi amado com a disciplina, que agrada a Deus, e por isso é amado e não odiado. Se lembram do filho pródigo? O que se foi da casa é o irmão mais novo. Ele foi o que desperdiçou tudo o que lhe foi dado. Essa figura é o de uma virgem insensata que recebeu muitas riquezas nessa dispensação e decidiu ir por sua própria conta. E quando percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida, rapidamente se humilhou, pediu perdão, foi restituído imediatamente e os pais celebraram seu regresso, já que seu filho estava morto e voltou a viver.
quando começou a comer maná fresco de novo, como vimos nestes tempos. Já que entendemos quão importante é a missão de vocês, como aqueles que irão salvar aos demais, vejamos agora o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo, em Mateus capítulo 12, versículos 30 ao 32. O que não está comigo, a mim se opõe, e o que não trabalha comigo, na realidade, trabalha contra mim. Por isso lhes digo, qualquer pecado e blasfêmia podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que jamais será perdoada. O que falar contra o Filho do Homem pode ser perdoado, mas o que falar contra o Espírito Santo jamais será perdoado, seja neste mundo ou no que virá. Agora vejamos como disse Cristo Maria no livro de Tomé. Jesus disse: quem maldiz o Pai será perdoado, e quem maldiz ao Filho será perdoado. Mas quem maldiz ao Espírito Santo não será perdoado, nem na terra, nem no céu. Aqui nos encontramos com os 3 protagonistas deste filme, tão importante na história de Deus com a humanidade: o Pai Melquisedeque, o Filho Cristo Lisbete e o Espírito Santo, que é nosso Filho da promessa. Claro, porque não tem sentido separar o Espírito Santo, que é Deus, do Pai e do Filho. Isso nos confirma que o Filho da promessa também é o Espírito Santo, que o mundo espera como sua salvação. Esse Filho da promessa não era algo sem importância ou para tomar levianamente? Não! Vocês são o projeto mais importante para Deus com o mundo inteiro. É contra vocês que não se pode blasfemar quando saiam para salvá-los? Por isso lemos: se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparão se descuidarem de uma salvação tão grande? Claro, porque o que é dito por vocês é o que determinará a justa retribuição para todo transgressor e todo que não obedece minha lei através de vocês. Aí estão as virgens insensatas, como transgressoras, porque elas já violaram minha lei. E para os jafeitas, que desobedeçam minha lei quando vocês as apresentem. É por essa razão que podemos entender o que lemos em João 20. Se vocês perdoam os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se vocês não os perdoam, esses pecados não são perdoados. É através de vocês que vem o juízo agora. É que rechaçar a vocês é rechaçar a Deus mesmo, que os enviou, como diz em Lucas, capítulo 10, versículo 16. Aquele que escuta a vocês, escuta a mim. Aquele que rechaça a vocês, rechaça a mim. E o que rechaça a mim, rechaça ao que me enviou. Aí é onde o juízo de Deus é perfeito, porque se rechaçam a vocês, que são nosso Filho amado, rechaçaram a nós. E horrenda coisa é cair em mãos do Deus vivo. Vamos ler em Hebreus 10, do 30 ao 31. Pois conhecemos ao que disse: minha é a vingança, eu darei o pagamento, disse o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará ao seu povo. Esse outra vez é depois que lhes envie o seu Filho da promessa. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se cai nas mãos do Deus vivo, não é porque falou sandices de Deus por ignorância, senão que provocou nossa ira por se meter com nossos filhos, e por isso tem que enfrentar ao gigante e a leoa Melquisedeque Lisbete. Já sabem, se alguém não os recebe nem ouve suas palavras, saí daquela casa ou cidade e sacudi o pó de vossos pés. O pai Melquisedeque e eu um somos, e da mesma maneira que ele me disse: fala que eu me encarrego do resto, dizemos a vocês: falem, que nós nos encarregamos do resto. Aleluia! Como mencionei anteriormente, vocês são aqueles que agora estão sentados em tronos e receberam autoridade para julgar, como diz em João, capítulo 12, do 47 ao 50. Se alguém escuta minhas palavras, mas não as obedece, não serei eu quem o julgarei, pois não vim para julgar ao mundo, senão para salvá-lo. O que me rechaça e não aceita minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu proclamei o condenará no dia final. Eu não falei por minha própria conta. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer e como dizer.
e sei muito bem que seu mandato é vida eterna. Portanto, tudo o que digo é o que o Pai me ordenou dizer. Vocês são os que julgarão aos que escutem minhas palavras e não as obedeçam. Agora podemos entender o que Cristo disse em Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado por todos os anjos, então se assentará sobre seu trono glorioso? Todas as nações se reunirão em sua presença? Isso não significa meramente que estarão ao lado dele e ponto. Não, isso tem um significado muito profundo e importante. Esses anjos que vêm acompanhados do Filho do Homem são anjos feitos espíritos, ministradores, chamas de fogo que consomem qualquer feno, palha e madeira. Esses anjos são vocês, os que foram preparados por Deus mesmo, para reunir a todas as nações em nossa presença. E assim é que se cumprirá o escrito, em Hebreus capítulo 2, versículos 14 ao 16. Portanto, por quantos filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, isto é, ao diabo, e livrar a todos os que pelo temor da morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidão. Porque certamente não socorreu aos anjos, senão que socorreu a descendência de Abraão. Por isso é que vocês participaram de ser tanto homens terrenais como espirituais. Foram formados e criados por Deus mesmo, Melquisedeque Lisbete, para que através do testemunho de vocês, ou seja, por meio da morte do que tinha o império da morte em vocês, poderão livrar a todos os demais da mesma morte, que vocês foram livrados. Por isso diz, certamente não socorreu aos anjos, senão que socorreu a descendência de Abraão. Vocês sempre estiveram super bem com Deus mesmo, sendo cuidados e guiados. Essa é a descendência de Abraão, que Deus multiplicou. A quem vocês, os anjos, salvarão? Esses que serão multiplicados como as estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar. São os muitos que vocês trarão diante de nós. Vêm porque vocês são tão amados, é com tanta paciência e amor, que esperamos até que este filho nasça e seja disciplinado para que nos possa ser útil. Quão importante é o nascimento de vocês, esse filho fiel e valente, humilde, manso, que ama com o mesmo amor que foram amados. Meus tesouros mais preciosos, como os amamos! Eu sei que vocês sabem bem, porque meu espírito o confirma em seus corações. Que beleza! Aleluia ao soberano e majestoso Deus, Pai Melquisedeque! Toda a glória e toda a honra te damos, meu Rei, juntamente com os filhos que me deste. Te louvamos e te exaltamos por tua grandeza, por teu infinito amor e misericórdia. Tua justiça é perfeita e agradável para nós, os que te adoramos em espírito e em verdade. Amém. Aleluia. Que lindos dias vivemos! Somos os mais bem-aventurados e privilegiados em todo o mundo. Uau! Já estamos preparando esses folhetinhos que lhes mencionei na quarta, para que os ajudem quanto aos versículos que podem usar como referência. Mas em si não se ocupem com o que tem que dizer, como dizem Marcos, capítulo 13, versículo 11. Mas quando os trouxerem para entregar-vos, não vos preocupeis pelo que haveis de dizer, nem o penseis, senão o que vos for dado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, senão o Espírito Santo. Se vocês escutaram bem os detalhes, é porque foram selados com o Espírito Santo, e as palavras que falarão já estarão em sua mente. Fluirão quando for tempo de dar testemunho do que fez seu pai Melquisedeque e sua mãe Cristo Lisbete em sua vida. E a frase, os trouxerem para entregar-vos, é sinônimo do que fizeram algumas das virgens insensatas, quando mataram seu irmão mais novo, igual a Caim. Como está escrito, o irmão entregará a morte ao irmão, e o pai ao filho, se levantarão os filhos contra os pais, e os matarão. Tudo isso é figura do que vivemos hoje, com esses dois irmãos, o terrenal e o espiritual. Antes de minha manifestação não existia isso? Serão odiados por todos por causa de meu nome? Mas o que perseverar até o fim, este será salvo.
O que não se deixa dominar pelo irmão mais velho e é humilde para receber seu irmão mais novo, o espiritual, será salvo da condenação. Agora vejamos uns versículos que mencionam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para poder confirmar o que lhes disse sobre o Espírito Santo, que também é o Filho da promessa. Em Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20. Então, os 11 discípulos saíram a Galiléia e se dirigiram ao monte que Jesus lhes havia indicado. Esse monte, que é Agar, procede do monte Sinai, que é onde estão as virgens insensatas, esses filhos que nasceram para ser escravos, por ter negado sua mãe a livre. Quando viram a Jesus, o adoraram, mas alguns deles duvidavam. Jesus se aproximou e disse aos seus discípulos: Me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinem aos novos discípulos a obedecer todos os mandatos que lhes dei. E tenham certeza disso, que estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. A expressão batizando-os, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa que vocês irão até eles para batizá-los em espírito e fogo, no nome de Melquisedeque Lisbete, e no nome de vocês, o Filho da promessa, que são meus santos anjos. Eles terão esperança, graças a vocês, que estão perto de Deus para sempre. Vão querer o mesmo que têm vocês, mas terão que se submeter aos meus santos anjos, que são os que trarão a todos os que quiserem herdar a vida eterna. Vocês dirão a eles que foram enviados por Deus mesmo ao seu resgate, como fizeram com Ló, em Sodoma e Gomorra. Com razão, Cristo sempre enviava em dois para salvar os demais. Em outras palavras, vocês, que são espíritos santos, vão como 2 em 1, esses varões perfeitos, que reconciliaram seus 2 irmãos em sua mente. Esse Espírito Santo da promessa é o cumprimento de vocês, esse filho nascido para soprar espírito sobre eles, e assim poder reconciliar a esses 2 irmãos, como vocês foram primeiramente reconciliados com Deus. Que beleza! Claro, porque quem melhor para dar testemunho dessa reconciliação que vocês mesmos, que a viveram, são minhas testemunhas fiéis, recebam sem limites. Vamos terminar com estes versículos que falam sobre o juízo final das nações. Se lembram da parábola que lhes mencionei, onde o pastor separará as ovelhas dos cabritos, e as ovelhas colocará à sua direita e os cabritos à sua esquerda? Bom, vamos ler essa parábola para que vejam quão importante são hoje vocês no cumprimento desta parábola. Em Mateus, capítulo 25, do 34 ao 46. Então o rei dirá aos de sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e me recolheste, estive nu e me cobristes, enfermo e me visitastes, na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos faminto e te sustentamos, ou sedento, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te recolhemos, ou nu e te cobrimos? Ou quando te vimos enfermo e na prisão e viemos a ti? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus irmãos menores, a mim o fizestes. Então dirá também aos da esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Fui estrangeiro, e não me recolheste. Estive nu, e não me cobristes. Enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então também eles responderão dizendo: Senhor, quando te vimos faminto, sedento, estrangeiro, nu, enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, que quando não fizestes a um desses menores, tampouco a mim o fizestes. E irão estes ao castigo eterno, e os justos à vida eterna. Nestes versículos podemos ver como é que me receberão, dependendo de como tratem a vocês. Ao fazer uma dessas coisas a vocês, farão para mim,
porque vocês são esses menores que estão presos à videira verdadeira. São um comigo e com seu pai Melquisedeque. Que beleza ver como cada dia todas essas parábolas ganham mais peso. Cada dia se aclara mais, e é porque o escrito vai se cumprindo em nossas vidas, para assim poder dar testemunho de que estamos no tempo do fim, no tempo do cumprimento. Recebam sem limites todos vocês por sua fidelidade e submissão a essa palavra poderosa de Melquisedeque Lisbete, a qual atua em vós, os crentes, e não fica na letra. Preparem-se para ver coisas ainda maiores das que virão. Que gozo! Os amamos para sempre e nos vemos logo. Amém! Aleluia!